de novo nossa correção, não é? Ah, professora, novamente, mas nós tivemos um probleminha de áudio na semana passada, então eu estou reenviando a gravação, tá bom? Alguns tiveram dificuldades em algumas questões, então acho interessante que vocês acompanhem, percebam, certo? Onde foi que vocês acertaram, onde vocês erraram. Número 1, nossa questão era resolva as potências abaixo e marque a alternativa que representa respectivamente os resultados. Menos 3 elevado à quarta potência. Para resolver as raízes, nós sabemos que devemos repetir a base, quantidade de vezes indicada no expoente. Então, nós temos o menos 3 elevado a 4, nós vamos multiplicar o menos 3 por ele mesmo 4 vezes, né? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tem que ter bastante cuidado aqui, porque alguns acreditaram que seria 81 negativo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Ok. Mas positivo, porque quando temos um expoente par, lembra? Fica positivo, certo? Menos por menos mais, por menos menos, por menos mais, né? Então, fica positivo. Toda base elevada a 1, o resultado será a própria base. Então, 876 elevado a 1 é o próprio 876. Menos 2 elevado a 5. Repetimos a base, quantidade de vezes o expoente. Nesse caso, fica negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar, tá? E quando a base é elevada a zero, resultado é 1 e não 0, certo? Número 2. Calcule o valor de x nas equações a seguir e indique o resultado abaixo. Número 0,3 elevado a que número que eu vou obter como resultado 0,0081? A mesma coisa, 6 elevado a quanto que dá 216? E o 2 quinto elevado a quanto que vamos obter como resultado 825 avos? 0,3 vezes 0,3, nós temos 0,09. Multiplicando mais outra vez com 0,3, nós vamos ter 0,027. Multiplicando outra vez com 0,3, nós vamos obter o 0,0081, que é o valor que nós queremos. Percebam que o 0,3 ele foi multiplicado 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Logo, o 0,3 elevado à quarta potência vai ser o resultado. Vamos obter esse resultado. Então, o primeiro x é igual a 4. E o segundo, 6 vezes o 6, quantas vezes que vai dar igual a 216? Vamos lá fazer o teste. Quanto é 6 vezes 6? 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216, não é? Então, já conseguimos o resultado. 3 vezes, 1, 2, 3. Então, x é 3. E no segundo exemplo, multiplicando essa fração, quantas vezes que nós vamos obter como resultado 8 sobre 125? 3 também, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e 5 vezes 5 vezes 5, 125. 3. Simplifique as questões a seguir, aplicando as propriedades da potenciação e marque que representa o resultado. Mas aqui eu vou desenvolver, ó. Na primeira, nós temos uma divisão. Nós, na divisão, repetimos a base e subtraímos os expoentes. 10 menos 7. 10 menos 7, 3, não é? Então, 0,3 elevado a 3. Na segunda, nós temos uma divisão e uma multiplicação. Então, na primeira, nós vamos subtrair, depois nós vamos somar. Menos 5 menos 7 mais 2. Menos 5 menos 7 dá igual a menos 12, né? Então, vamos lá, repetimos a base. Somamos menos 5 menos 7 sinais iguais soma e conserva o sinal. Dá menos 12 mais 2, menos 10, né? Conserva o sinal do maior. Na terceira, nós temos uma potência de uma potência. O que é que faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Multiplicamos os expoentes, nós temos 3 vezes 2, 6, conserva o sinal, tá? Questão 4. Aplicando as propriedades da potência, reduz a uma única potência. As expressões abaixo indicam a alternativa que representa. Ó, vamos reduzir tudo a uma única potência. Nós já temos ali como base o 3, não é? Vamos fatorar 81, nós vamos ter como resultado 27 para 3, 9, 9 para 3, 3, 3 para 3, 1, né? 3 elevado a 4. Então, vamos substituir 81 por 3 elevado à quarta potência. Por quê? Porque 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 81. E o 9? O 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, não é? 3 elevado a 4 repete, dividido por 3 elevado a 3, porque é a mesma coisa que 27. Agora, vamos resolver usando a propriedade. Primeiro, nós temos uma multiplicação, logo, vamos somar os expoentes. 4 mais 2, 6. Podemos resolver a divisão ou então repetir, tá?
Diminuímos e depois somamos, porque temos uma divisão e depois uma multiplicação, certo? Na questão 5, a questão do IFRN, varia entre 80 e 120 bilhões de toneladas, né? A representação e notação científica desses valores quais são? Então, aqui nós temos 80 bilhões. Como a gente faz a notação científica? Lembrando que nós temos que deixar apenas um algarismo após a vírgula, né? À esquerda da vírgula. Então, fica 8 vezes o 10, a base. Contando quantas casas a vírgula percorreu, nós temos 10. Então, é o 8 multiplicando 10 elevado ao 10. Agora, fazendo 120 bilhões. 120 bilhões vão ter aí 10 zeros, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos ter aí o 12 multiplica o 1,2, né? Porque nós temos que deixar apenas uma casa à esquerda da vírgula, multiplicando o 10 elevado a 11, porque nós temos os 10 zeros e tem o 2, né? Que a vírgula vai percorrer, então é elevado a 11. A resposta certa, então, é a letra B. Questão de número 6. Questão de número 6, das três sentenças abaixo, nós temos a primeira sentença que diz que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a x mais 3. A 2 diz que 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 2x. Vamos ver cada uma delas, tá? Na primeira, diz o seguinte: 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Na propriedade do produto, diz o quê? Que basta somar os expoentes. Então, nós temos aí a igualdade, significa que é verdadeiro, x mais 2, x mais 3 no caso, né? Mais 3 aí é a correção, certo? O 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 25, então posso representar dessa forma. 2 vezes x, 2x, né? É a potência de uma potência, então o verdadeiro também. Na terceira, nós temos que o 5 elevado a x é igual a 2 elevado a x mais 3 elevado a x. Isso é verdadeiro? Cabe em qual propriedade isso cabe? Isso é falso, né? Porque não se aplica nenhuma propriedade. Questão 7. Qual dos resultados a seguir é a solução dessa potência? Veja, nessa primeira, para colocar em notação científica, nós temos que percorrer duas casas decimais. Ia ficar o 10 elevado a 2 negativo. Nesse segundo exemplo, 3 casas. Então, vai ficar elevado a menos 3. No terceiro exemplo, nós temos 4 casas para percorrer. Esse 1 aí, que eu estou colocando multiplicando, não é necessário colocar, certo? Porque todo número multiplicado com ele mesmo, né? Então, gente, perceba o que é que está acontecendo, ó. Aumentou o zero, aumentou uma casa, aumentou o número decimal, né? Verdade. O resultado nós estamos vendo que é o último, né? Menos 6. 10 elevado a menos 6. Resposta correta. Na questão de número 8, para determinar as raízes de cada uma dessas. Raiz quadrada de 400. Qual é o número vezes ele mesmo, que o resultado é 400? Raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20 é 400, não é? Na segunda questão, na segunda alternativa, nós temos a raiz negativa de 25. E nós vimos que não existe raiz quadrada de número negativo, portanto, não pertence à conta de números reais. No terceiro, nós temos a raiz cúbica de menos 100, não é? Gente, aí foi um erro de digitação, é para ser menos 1000, tá? Então, essa questão aí vai ser anulada. E o resultado seria menos 10. E na outra, nós vamos ter menos raiz de 121 sobre 144. A raiz de 121 é 11. Repetimos o menos, colocamos 11. E o resultado de baixo, o número de baixo, como não está no radical, nós colocamos ele mesmo, repetimos. Quem fez a divisão, eu considerei correto, tá? 9. Qual dos números a seguir pode ser classificado como irracional? Gente, relembrem a definição. Vamos resolver cada uma dessas, ó. Menos 3 e o de 25, raiz de 25 é o próprio 5. Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz de 10 e a de 5,1888? Gente, esse primeiro número é uma dízima periódica. Dízima periódica é um número racional. Já a raiz quadrada de 10 é um número infinito não periódico. Essa é a definição do número irracional. Infinito e não periódico. Essa questão muitos confundiram, marcaram a primeira.
Olha, é periódico. Como é infinito e periódico, ou seja, se repete o número, é racional. Então, o número irracional vai ser a raiz de 10, que não é periódico, é infinito e não periódico. A questão 10, uma questão do Enem 2019, diz que nós precisamos transformar esse valor aí na notação científica. Então, mais uma questão de notação científica. Para realizar e transformar em notação científica, nós precisamos percorrer com a vírgula até deixar um número à esquerda da vírgula. E esse número tem que ser entre 1 e 9, não é? Então, percorrendo aí, nós vamos colocar a vírgula entre o 1 e o 1 e multiplicar com a base 10. Contando quantas casas percorreu, nós vamos ter 4. Como é para a direita, negativo, né? Menos 4. Então, qualquer dúvida a gente pode perguntar, certo? Preste atenção na próxima aula que vem aí também. Até mais.